Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 2 de outubro de 2025 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Depois alguém me ensina a calcular a média de inferno astral, porque eu acho que nós estamos. Somando os aniversários de todo mundo, deve ter alguma coisa aí. Seguindo nossa apresentação, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Opa, tudo bem. É assim, tô aqui ainda meio dolorida, né? O cotovelo todo ralado, porque eu achei que eu tava jogando pelo título da Copa do Mundo e me lasquei no futebol. Mas também tô feliz porque ganhei sapatos novos e confortáveis hoje. Então, uma mulher de pés confortáveis é uma mulher que não quer guerra com ninguém. Cara, excelente. E fechando nosso quarteto de hoje, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Esporte faz mal. Esporte faz mal. Aqui não tem ninguém plenamente saudável. Aqui por quê? Por conta de atividade física. Exato, cara. E hoje temos o desfalque aqui de Ana Raíssa, que não foi por conta de atividades físicas, né, mas por conta de enxaqueca. Está aqui nos desfalcando hoje aqui nesta gravação. Vem, vinheta! A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e desconto para quem ganha até R$7.350 mensais. A votação foi unânime, 493 votos a favor. Relatado pelo deputado Arthur Lira, o projeto foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em março e é uma promessa da campanha de Lula. A gente já comentou bastante, né, sobre o projeto da isenção do IR aqui no Midcast, inclusive já chegamos a falar, né, que era a grande bandeira desse Lula 3, né, o grande projeto, né, desse governo, e agora finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. O texto ainda terá que passar pelo Senado e depois ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor, lembrando que tem que ser aprovado ainda esse ano, né, para poder valer para 2026. Em 2026, a isenção do IR vai custar 25,8 bilhões de reais aos cofres públicos. Para compensar a perda de arrecadação, Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$600 mil por ano. A nova tributação recai sobre lucros e dividendos que hoje são isentos do imposto de renda. Lira também adicionou um dispositivo que destina parte do dinheiro de arrecadação a estados e municípios. De acordo com o parecer, mesmo com a ampliação da faixa de desconto parcial, haverá uma sobra de 12,7 bilhões até 2027. Esse dinheiro será usado para compensar a redução da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, instituída pela reforma tributária. Caso o PL do IR seja aprovado na forma enviada pelo Executivo, serão mais de 26,6 milhões de contribuintes isentos do imposto de renda, aproximadamente 65% dos declarantes. Considerando dados de 2022, a alíquota média efetiva atual de quem ganha mais de R$600 mil por ano é de somente 2,54%. O projeto propõe uma alíquota média efetiva de aproximadamente 9% por meio da cobrança de um imposto sobre a renda das pessoas físicas mínimo, o IRPFM, que afetará 141 mil pessoas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, dia que a gente está gravando, que a votação do projeto aprovada por unanimidade na Câmara foi um golaço do Congresso. No X, Lula disse que foi uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil. Disse também que essa é uma vitória compartilhada pelo governo do Brasil, as deputadas e deputados e pelos movimentos sociais. Abre aspas aqui para o Lula também na parte final do tweet dele. Agradeço o presidente Hugo Mota, o relator Arthur Lira e cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto. Fecha aspas. No dia anterior à votação, Lula se reuniu com Motinha e Alcolumbre para falar justamente sobre a votação do projeto e outras medidas provisórias e não sabemos, né, o que foi acordado nessa reunião. E aí eu quero saber de vocês se hoje finalmente é o dia da gente só elogiar o governo Lula após essa aprovação histórica. E volto a repetir aqui que desde do Bolsa Família, esse para mim é o projeto mais importante, que causa mais impacto de um governo Lula, que é justamente a isenção do imposto de renda.
Eu só quero primeiro, antes dos elogios, reclamar que estão inventando o voto aí, que nunca houve 498 deputados presentes para votar em matéria alguma, entendeu? 494, 3, sei lá. Nunca houve isso aí. Tem 513 deputados, mas a gente sabe que 200 estão ali nos Estados Unidos defendendo o golpe de Estado. Quem vai começar elogiando? Vai, Rodrigo, Thaís. Hoje é dia de elogiar o governo. Vou elogiar todo mundo aqui hoje. Ninguém quer começar elogiando, né? Ninguém quer começar elogiando. Até porque a gente fica um pouco traumatizado, a gente fica um pé atrás. Eu prefiro a ideia de comemorar uma vitória do governo. Vamos lá. Isso é uma vitória do governo, é a principal proposta de campanha, e depois de muito atraso, de muita tentativa de embarrear no Congresso, isso com muita pressão agora foi votado. A gente já estava, né, até na dúvida, olha, vamos segurar isso para não começar a valer em 2026 e aí colocar na campanha que o governo Lula não cumpriu a sua principal promessa, mas agora a gente tem a chance ainda, não está valendo ainda, mas a gente tem uma grande chance de que isso passe a valer em 2026 e o governo possa afirmar que cumpriu a sua principal promessa de campanha. Então, nesse sentido, é uma vitória do governo que nenhuma manchete gosta de falar, né? Sempre falam em derrota do governo. A declaração do Lira mesmo já é um indicativo para tentar colocar isso como uma vitória do Congresso, como uma ação do Congresso. Você tem muita notícia falsa correndo já há meses dizendo que a proposta de isenção do imposto de renda, na verdade, é uma proposta do Congresso, não é uma proposta do governo. Então, esse tipo de mentira já tem rolado e confundindo as ideias. Mas de início, vamos lá. O governo ele parece ter feito aquilo que a gente cobra muitas vezes que seja feito. Uma articulação. Conseguir chamar as lideranças, chamar quem realmente tem domínio em cima da Câmara e fazer com que essas pessoas trabalhem. Então a articulação está ali, ela aconteceu. Não vamos tirar também o peso das manifestações populares, porque a gente estava com um Congresso com um foco muito direcionado para combater o STF, para atacar o STF, um Congresso muito direcionado na crença de que era necessário uma negociação entre a anistia e a isenção do imposto de renda, ou acreditando que era possível colocar a PEC da bandidagem para poder votar o imposto de renda. Parecia que esse era necessário. A gente percebe que não foi necessário. Não teve negociação, aparentemente, em cima dessa proposta esdrúxula de anistia. Ela ficou de lado. A mesma coisa. A PEC da bandidagem foi enterrada no Senado. Então isso seria uma demonstração de uma força de articulação do governo Lula. Quais as conversas que aconteceram nessa reunião? Quais as outras articulações com lideranças que elas aconteceram depois? Como foi a conversa do Arthur Lira com os parlamentares? E eu vou colocar o Arthur Lira em específico, porque ele era o relator dessa proposta. É o Arthur Lira que continua a fazer a maior parte das negociações com a centro-direita, a extrema-direita, a direita que ainda existe no Congresso. É o Lira que comanda isso. O Hugo Mota, em grande medida, nesse sentido, ele fica como uma espécie de marionete ali. Mas aí também fica interessante, a gente fica curioso para saber qual foi essa negociação, porque na votação ontem, o Hugo Mota, ele estava pouquíssimas ideias. Ele não estava interessado em que ninguém colocasse mais nenhum complemento, em que ninguém alterasse em nada essa proposta. Então isso me faz crer que seja lá qual foi a conversa que as lideranças do governo e o executivo teve com o Lira e com o Mota e com as demais lideranças de bancada, que ali você teve alguns dedos na cara apontado, você teve alguns becos sem saída, esse pessoal foi colocado em algum tipo de sinuca de bico, pro Hugo Mota fazer aquela cara de cu que ele fez na sessão de ontem. Só ouvindo o pessoal do Novo tagarelar, toda hora alguém tentar colocar mais uma frasezinha aqui, mais um artigo ali, e puxa de cá, e ele só ignorou. Não entrou nada. As modificações que elas entraram foram modificações propostas pelo Arthur Lira. Um detalhezinho ou outro. Mas, no geral, o que a gente ainda tem para reclamar de alterações ali foi o que o Lira incrementou na proposta, né? Então, isso também passou, vamos lembrar. Passou quase que integralmente a proposta do governo, mas passou também esses acréscimos do Arthur Lira, o que ele colocou no projeto. Que aí a gente conta que você não vai taxar herança, você não vai taxar investimentos de brasileiros no exterior, você tirou uma série de fundos de investimento que não vão contar para serem taxados no imposto de renda. Então, se muita gente que ganha até acima de 600 mil reais por ano não vai passar por essa taxação de até 10%, não vai. Gente com lucros acima de 1 bilhão
como grandes empresas, por exemplo, elas não vão passar por esse tipo de taxação. Elas já têm lá um plano separado, o modo como elas são taxadas é separado. Então você pensa, tem essa grande empresa aqui, ela tem esse lucro exorbitante, isso aqui vai ser dividido entre os acionistas, mas isso aqui é um fundo no exterior, essa empresa aqui está numa perspectiva diferente, o que essas pessoas em específico ganharem dessa empresa não vai sofrer, não vai contar para chegar a esses 600 mil reais por ano. Então você tem uma série de pequenas artimanhas ali que o Lira colocou que protegem ainda muitos ricos. Por essa conta, aparentemente, você consegue manter o que é necessário, né, de arrecadação para fazer essa isenção. Então, é esquisito dizer isso, assim, mas o Lira, ele trabalhou em prol dos seus, que são as pessoas muito ricas, trabalhou em prol dos seus. Mas o cara teve que trabalhar, ele teve que quebrar bastante a cabeça para conseguir saber como é que ele tirava essas pessoas dali, teve que desagradar muita gente que é rica, poder agradar gente que é ainda mais rica. E grandes empresas. Empresas financeiras, por exemplo, né? Então conta uma vitória do governo, mas dentro dessa vitória do governo também tem uma vitória do Arthur Lira. E é aí que fica aquele nosso receio. Por que a gente elogia novamente a articulação do governo? É impressionante que o governo ele tenha conseguido aprovar uma reforma tributária e aprovar a isenção do imposto de renda só nesse governo Lula, que são duas questões que elas atravessam aí há décadas. A discussão no Congresso nunca chegava a um ponto de decisão ou de concórdia e agora chegou. Então só esses dois elementos, a reforma tributária e a isenção do imposto de renda que foi aprovada agora, já daria para colocar o governo Lula como bem sucedido. O governo Lula 3 como um marco já histórico também. E tirar de novo, né, do mapa da fome o Brasil, né? Tirar de novo do mapa da fome, assim, tirar de novo do mapa da fome. Então sim, estou elogiando, mas com uma curiosidade misturada com um receio enorme de saber o que será que foi prometido para as bancadas e para o Arthur Lira para a gente conseguir unanimidade. Eu acho que tá todo mundo meio assustado, ninguém esperava que fosse unânime, né? Nem o Novo votou contra, né? Foi meio estranho mesmo. Sim, eu vi gente dizendo que pode ser uma contrapartida à MP do IOF, que tá para ser votada, né? Mas, assim, acho pouco. Assim, eu acho que os deputados não fariam um movimento como esse unânime só por conta dessa MP, né? Enfim. Eu acho que fica bem claro que esse projeto finalmente saiu debaixo da asa de Hugo Mota, não só pela urgência, porque isso tem que ser votado logo, mas também pela pressão que houve com as manifestações populares. Eu até comentei no grupo da gente como eu achei curiosa a intervenção de Lira de aumentar os descontos progressivos de 7 mil da proposta original para 7.350. É realmente, assim, muita caridade dele estender esses R$350 a mais. Você vê bem que Haddad e Lula estão bem, assim, amaciando o Congresso, né? Isso, assim, não sabemos o que foi discutido, o que foi prometido, mas eles estão, meu bem pra cá, meu bem pra lá, né? Até quando durará esse love? Não vamos achar que o jogo tá ganho, porque com esse Congresso o jogo nunca está ganho. Mas vamos comemorar, foi uma grande vitória. Uma grande vitória, muito importante, muito necessária. E, assim, também tem uma coisa que ficou de fora do projeto, mas que ficou algo, assim, a ser discutido no futuro, né? Vamos ver se será. Uma sugestão de acréscimo da Tabata Amaral de reajuste de acordo com a inflação. Da mesma forma que a gente não tem reajuste, por exemplo, na faixa do MEI, né, há muitos anos. Então, assim, se essas coisas fossem automáticas, com certeza seriam mais interessantes. Tentaram enfiar, né, vários jabutis nesse projeto, alguns sites até listaram algumas das coisas que tentaram colocar, mas é uma das coisas, assim, que surpreendem, que o projeto não tenha sido tão deturpado como esse tipo de projetos geralmente são, por mais que os políticos não tenham tido coragem de votar contra esse projeto, até porque isso foi lembrado também, né, que foi uma promessa do governo Jair Bolsonaro que não foi cumprida. Então, assim, não dava nem para eles se posicionarem muito contra. Não foi possível, graças a muitos
muitos fatos, não foi possível que enterrassem de vez esse projeto. E aí a galera tá empolgada, né? Fazia, e aí, galera, o que é que vem agora? A escala, fim da escala 6 por 1. Cara, eu fiquei tão inspirado pela perspectiva de não pagar imposto de renda ano que vem, que eu fui até pagar os meus atrasados desse ano, que eu parcelei lá, tinha esquecido de pagar, mas eu acho que de novo e outra vez, né, a prova de que o povo na rua faz efeito, sobretudo aquela quantidade de povo, naquela quantidade de tempo, né, como a gente comentou no episódio, foi fundamental para dar essa pressão, né, e aí eu acho que eu nunca tinha visto uma matéria com unanimidade na Câmara, né, até baguncei aqui no começo do episódio, que nem tem tudo isso de deputado, porque raramente tem votações assim tão expressivas e muito menos com unanimidade, para a gente ver que dá para trancar o cu do Congresso, sim, quando a gente se manifesta, quando a gente vai para o nosso lugar de direito, que é a rua. E aí, uma coisa que eu acho que é também importante nessa aprovação é que foi, a meu ver, mais uma desmoralização para o Mota, porque o Mota ficou aí 6 meses esbravejando, só vou pautar isso se pautar anistia, só vou pautar isso se pautar aquilo, só vou não sei o que, tentou cooptar para ele, essa semana falando, é prioridade, sempre foi prioridade, não colou com absolutamente ninguém. Assim, por um lado é bom desmoralizar o Mota, por outro fortalece ainda mais o Arthur Lira, mas o Arthur Lira já era o dono daquela merda, então meio que não faz muita diferença. Mas acho que você ter menos pessoas para apaziguar nesse jogo acaba ajudando o governo nessa navegação aí. Então, o Mota chegou querendo ser muita coisa e parece-me que cada dia mais ele vai se dissolvendo na própria incompetência, né? E aí ter uma pessoa a menos com quem negociar, eu acho que pode acabar sendo interessante. Então, para o povo brasileiro, quem ganha aí minimamente 2, 3 salários, a gente sabe, acompanhando o preço do Brasil, dá para a gente ter uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais digna, não uma vida boa ainda, né? Que vale lembrar que do preço que é o Brasil, ganhar 5 mil reais ainda não é suficiente. O salário mínimo, não me lembro quando saiu o último cálculo do IBGE, mas o salário mínimo ideal, que o último que eu lembro estava em torno de 5.800 e uma coisa, né? Mas é um mínimo, eu acho que é muito importante para a gente se encaminhar para uma tributação que não pesa tanto no bolso de dos mais pobres. E, sobretudo, além de não dar prejuízo, vai dar lucro, né? Essa taxação mínima que seja, como o Rodrigo disse, mínima de quem recebe muito, já vai render, se não me engano, 20 ou 28 bilhões extra por ano, quando ela estiver em voga completamente. Então, o Brasil ganha, todo mundo ganha, e é isso. Esperamos não pagar imposto ano que vem. Não, e só para ter uma ideia, né? Uma coisa que eu gostei foi ver as calculadoras de quanto você vai deixar de pagar, porque isso é muito importante, né? Os sites, né? As redes sociais, o pessoal divulgando, é muito importante porque é um jeito fácil de você comunicar com a população. Então, por exemplo, o próprio Globo.com, eu vi outros sites também, bateram bastante nesse ponto. Eu acho que isso ajuda também na comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela vai deixar de pagar por mês de imposto 312 reais, cara. É muita coisa. Eu peguei aqui, no Diese que faz esse cálculo. O salário mínimo necessário em agosto de 2025 estava em 7.147 reais. E aí, tipo, a economia que uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês vai ter no ano, chega a 4.067 reais. E assim, eu tô vendo também já algumas pessoas meio que divulgando como, é o 14º salário do trabalhador a partir do ano que vem. Então, assim, isso é muito forte, cara. E óbvio que o Lula vai capitalizar isso pro ano que vem, para tentativa de reeleição, né, não tenho dúvidas, mas tirando essa parte da campanha, né, essa é uma situação que mexe com a vida real do trabalhador, né? Quem ganha mais do que essa faixa entende que é necessário, exceto os biruleibs, né? Já fiquei sabendo, inclusive, que teve gente aí que falou mal da isenção, pessoas próximas a mim. Quem não tem carteira assinada também entende que é importante esse movimento. Então, assim, tá longe do ideal, né, esse projeto, tem várias outras coisas que muitas pessoas apontaram, que também é uma coisa que me irritou ontem, hoje. Porra, cara, você tem uma conquista dessa, que é uma conquista importante, e aí o pessoal do nosso campo,
porra, não consegue comemorar nada, cara. Não consegue celebrar nada, entendeu? Tá lá já reclamando a porra do Blue Sky, que isso, que aquilo. Chega a ser chato, cara. Uma coisa é você apontar, né, coisas que poderiam ser melhores. Isso aí é do jogo e tem que fazer mesmo, né? Do nosso lado a gente sabe que tem um sentimento crítico. Agora, você não celebrar absolutamente nada e só meter pau numa situação que vai impactar 26 fucking milhões de pessoas, você tá de sacanagem, cara. Assim, isso é uma coisa que me irritou ontem, que eu deixei pra comentar aqui na gravação. Mas assim, esse projeto, pra mim, ele é aquele projeto bonito feio, né? É um projeto bonito de se implementar, né, que vai realmente impactar a população, mas ao mesmo tempo ele é feio de você ficar contra, né? É igual tipo assim, vamos aumentar o Bolsa Família. Pô, cara, como é que você vai ser contra isso, né? Você como parlamentar, estou me colocando no lugar do parlamentar, mesmo que você não queira que aquilo seja implementado, você não tem mais como ser contra. Então assim, é enfiar pela goela mesmo da galera que a contragosto votou de forma unânime, que a gente tem certeza absoluta que uma par daquela galera lá não estava nem a fim de aprovar isso, né? A gente tem certeza absoluta. Você imagina o estado de alergia que os deputados do Novo estão até agora de ter apertado esse botão. Exatamente. Muitos deles passaram todos esses meses falando contra o projeto, criticando o projeto. O Lixolas, por exemplo, e foi lá e apertou, sim. Então, assim, como o Thaís comentou, né, isso mostrou que é o poder das ruas, né, que a gente conseguiu também pressionar essa galera. Só antes, além do poder das ruas, a gente teve aqui uma pressão semana passada do Renan Calheiros, né, que pode parecer, não, isso aí é coisa pequena, mas ele lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou um projeto que era basicamente igual esse do governo estava parado na Câmara, e já em caráter terminativo, ou seja, que já ia direto para a Câmara dos Deputados sem precisar passar pelo plenário. Então, assim, foi mais uma forma de pressão em cima do Lira, e a gente sabe, né, que tem essa disputa entre os dois. E aí eu separei aqui as aspas do Motinha para mostrar como que essa gente, ela gosta também, né, de surfar numa situação em que você não tem como ser contrário, para ver se você tenta melhorar a sua imagem, ainda mais o Motinha que tá tomando pedrada o ano inteiro, né? Olha que coisa bonita aqui. Vamos lá. A ampliação do imposto de renda é um avanço da justiça social do país. Acho que ele nunca digitou essas palavras junto, né? Garantindo mais dinheiro no bolso do trabalhador que ganha até R$5.000. Esta não é apenas uma mudança técnica, é um alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores. É dinheiro que volta para a economia, para o consumo, que garante comida na mesa da sua mesa. Fecha aspas. E foi assim que Motinha mesa da sua mesa? A mesa da sua mesa. É o que estava aqui na reportagem. Então, assim... É tanta comida que até a sua mesa vai se alimentar. Eu também reparei hoje, né, na entrevista do Haddad, que ele estava rasgando uma seda enorme pro Lira e pro Motinha. Ele estava tão confiante que ele falou que acho que ainda dá para votar uns 8 projetos esse ano na Câmara. De tão confiante que ele estava. Então, assim, é uma mudança de cenário, de perspectiva, a gente ainda não sabe o que pode vir a reboque disso. De 2 semanas pra cá, a coisa mudou da água pro vinho, né? O que a gente vinha assistindo no Congresso, até pouco tempo atrás, estavam barrando o Motinha de sentar na mesa lá, cara, na mesa diretora. Vamos lembrar disso. Então, assim, é bom a gente continuar acompanhando, ver quais vão ser os próximos movimentos. Eu gostei que a comunicação do governo pressionou também, né, a comunicação oficial, de dizendo, hoje é um dia importante, né, a bola tá com a Câmara e tal. Apesar do Lula e do Haddad terem feito esse meio de campo dividindo com o Congresso, a comunicação continuou pressionando, né, que acho que é o que tem que ser feito. Eu só senti falta do Sidônio ter preparado ali um pronunciamento pro Lula, já depois dessa aprovação, antes de passar pelo Senado, para justamente mostrar para a população, por boa parte da população, e jogar também pressão para cima do Senado, aproveitando essa onda. Mas como a gente sabe que dentro dessas conversas já deve ter tido acordo ali para a votação ser célere, não teria talvez tanta necessidade, mas vai ser bonito de quando tiver aprovado e sancionado. Eu acredito que provavelmente eles vão fazer um pronunciamento, né, para poder exibir essa vitória. Mas a gente celebra, comemora, mas sempre com um pé atrás com esse Congresso. Para finalizar o tópico, a não ser que alguém queira falar mais, vou dar uma sugestão para o nosso ouvinte Sidônio.
Ele geralmente Sidônio. escuta e Tá usa, aqui hein? com a gente. Ó, eu entendo, não era hora de fazer um vídeo agora, né? Ainda tem que passar pelo Senado. E eu acho que a gente está dividindo o mesmo neurônio. Vamos lá, Sidônio. A gente está pensando na mesma imagem. Ao invés de ter um vídeo em cadeia nacional agora, chamar rádio e TV, por que não esperar isso passar de modo célere, rapidinho pelo Senado, e assim que passar pelo Senado, isso chegar na mesa do Lula, a gente tem uma transmissão ao vivo do Lula assinando isso. Ele na mesa dele assinando. Passar mensagem pro povo. É o Lula que está assinando o documento que isenta o seu imposto de renda. A assinatura dele lá bonitinha, com o discurso na ponta da língua. Nós propusemos isso foi um projeto do nosso governo. Agradece o Senado, agradece a Câmara e mostra a imagem dele assinando o documento e mostrando para a população. Pronto, eu assinei, vocês estão isentos do imposto de renda. Porque o padrão é fazer aquelas cerimônias, né, com todo mundo reunido, né, que aí vai fazer os discursos, mas, porra, essa forma aí seria muito mais interessante, realmente, porque aí você puxa o protagonismo. Mas, assim, Rodrigo, apesar de eu ter achado a ideia boa, acho que não vai ser dessa forma, vamos fazer aquele evento padrão, né, com todo mundo falando. Confia! Poucas pessoas estão ouvindo isso aqui agora, nesse momento, e uma delas já foi contra. Aí também, né, é difícil. A esquerda só se une no doicode mesmo. Como é que pode isso? Eu acabei de criticar a esquerda, né, por não ter celebrado a aprovação, mas assim, eu tô contigo, Rodrigo. Sidônio, não me escuta não, escuta o Rodrigo. Rodrigo, você começou a ser cabeludo agora, porra, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Bom, mas é isso. Mais algum comentário, Thaís? Quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, podemos seguir em frente. Então, maravilha, fechamos aqui com muita alegria. Pô, parabéns, Haddad, parabéns, Lula, parabéns, Deise. Eu vou elogiar todo mundo hoje aqui, hein? Alguém me segura. Hoje vou elogiar todo mundo. Parabéns, Shinji. Pra depois ninguém falar que a gente aqui é contra o PT, é contra o Lula. Estamos elogiando aqui, falando bem, dando agradecimento até pro Haddad e pra Deise. Então, Rodrigo, falando em agradecimento, né, a gente sempre agradece quem? Os nossos ouvintes que nos apoiam. Então agora é o momento jabá. É um momento de agradecimento, né, Vitor? Assim, é um momento de falar muito obrigado a quem nos apoia em apoia.se/midcast e que nos ajuda a estar toda semana aqui comentando esse agradabilíssimo cenário da política nacional. Então quem está lá apoiando em apoia.se/midcast a partir de R$5, que é a nossa primeira categoria, permite que a gente esteja aqui com episódio semanal garantido. Se a sua isenção do imposto de renda ali, né, agora vai sobrar um pouquinho a mais, pensa na categoria de R$20, a categoria Cartinhas de Axuxa, que além de nos ajudar a ter o episódio semanal, você também tem acesso a conteúdo exclusivo no portal do apoia.se/midcast e tem o seu nome lido aqui no final do episódio. Agora, se você já está naquele ponto assim, olha só, tô feliz que eu vou ter que pagar imposto de renda porque eu ganho acima de 10, 15, 20, 30 mil reais. Você ganha bem, então considera lá, né, a categoria de R$50 mensais ali. Dispensa R$50 mensais no apoia.se/midcast para você garantir que a gente tenha o episódio semanal. Você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo no mural do apoia.se/midcast e você, além de ter o seu nome lido aqui no final do episódio, vai receber toda semana um link exclusivo para acompanhar as nossas gravações aqui ao vivo, poder interagir com a gente, fazer comentários no chat e influenciar na dinâmica do nosso episódio, corrigir as besteiras que a gente faz. Agora, se não der para você apoiar todo mês, se você, não posso me comprometer todo mês, pensa em ajudar a gente na nossa campanha do Pix recorrente. A nossa chave é podcastmedia@gmail.com, repetindo, podcastmedia@gmail.com, e qualquer quantia que você puder transferir aí pra gente mensalmente, já nos ajuda muito. 1, 2, 3, 4, R$5, o que bater no seu coração. A cada R$500 que a gente arrecada, todo mês a gente garante um episódio extra pro mês seguinte. Isso significa que além do episódio semanal, vai ter um episódio a mais, seja uma pauta livre, um game show ou alguma maluquice que a gente inventa aqui. Então R$500 um episódio, mais R$500 outro episódio, mais R$500 outro episódio. A gente faz a campanha no mês para ter episódio extra no mês seguinte. Em outubro, a gente já bateu o que a gente ia dar conta de meta.
Então, em outubro, a gente vai ter 2 episódios extras. A gente conseguiu, felizmente, a gente agradece muito, mais do que essas 2 metas, mas o que a gente vai conseguir dar conta no mês de outubro por conta de agenda vão ser 2 episódios extras. Tem outras formas também de nos ajudar. Aqui na descrição do episódio você encontra o link para nossa lojinha, então você pode adquirir produtos com estampa, tem que dilapidar as fortunas ou pau no cu do Mickey Mouse. Em breve, novas estampas também. Você também encontra o link para o nosso grupo do Telegram, que foi criado e organizado por ouvintes. Vai lá bater um papo com o pessoal. E para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente coloca sempre que tem um episódio novo, um corte, enquete, extra, tudo a gente coloca lá no nosso canal do WhatsApp, linkado aqui na descrição do episódio, Victor Souza. Perfeito, Rodrigo Hipólito. Lembrando que o nosso sorteio desse mês vai ser na próxima semana, tá? No próximo episódio para os nossos apoiadores das categorias Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor, nosso sorteio mensal. E aproveitando aqui a deixa, né, dessa questão do apoio, eu percebi que essa semana a gente perdeu alguns apoiadores em algumas categorias no Apoia-se e todos no mesmo dia, no mesmo horário. Então não sei se foi algum erro lá da plataforma do Apoia-se, né, com o cartão de vocês, ou se vocês todos combinaram juntos de parar de apoiar o Midcast no mesmo dia, no mesmo horário. Mas caso não tenha sido isso e tenha sido por algum erro, e você apoiava e percebeu que agora não está mais apoiando ou que não debitou no cartão, sei lá, dá uma conferida lá, porque realmente o apoio de vocês é muito importante para nossa continuidade. A gente sempre lembra que o Midcast só continua existindo porque vocês nos apoiam através do Apoia-se e através do Pix. Beleza? Vamos agora então para o nosso segundo bloco. Enquanto o governador de São Paulo passeava em Brasília para visitar o todo remendado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou nesta última terça-feira, durante coletiva, que a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a origem do metanol usado para batizar bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. Segundo ele, é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados. A intoxicação por metanol a partir do consumo de bebidas alcoólicas batizadas como gin, vodka e uísque já provocou casos de internação grave, perda de visão e até morte no estado de São Paulo nas últimas semanas. Segundo o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nessa última quarta-feira, foram registrados 37 casos em São Paulo, sendo 10 confirmados, com laudo atestando a presença de metanol no organismo, e 27 sob investigação. Até o momento, 6 mortes foram registradas. Uma delas já foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida adulterada. Outras 5 estão sob investigação, e eu vi, acho que um pouco antes de a gente começar a gravar, que acho que o Padilha deu uma entrevista, né, dizendo que esse número já estava, acho que em 59 casos que estão aí sob investigação no Brasil todo. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Universidade Estadual de Campinas informou que o Brasil não tem estoque suficiente de antídotos para tratar casos de intoxicação por metanol. Segundo a declaração do órgão, estão em falta tanto o fomepizol quanto o etanol puro. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação suspeita que a onda de intoxicações por bebidas adulteradas em bares e casas noturnas de São Paulo pode estar ligada à facção criminosa PCC. De acordo com a entidade, após o poder público ter fechado distribuidores que usavam metanol para adulterar combustível, o produto pode ter sido revendido a destilarias e falsificadores. O governador Tarcísio afirmou na última terça-feira que não há evidências de que o crime organizado participe das adulterações. Abre aspas. Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é o PCC. Tem se especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma da participação de crime organizado nisso. Fecha aspas. Após o anúncio de investigação por parte do governo federal, que eu comentei agora há pouco, o governador Tarcísio resolveu se mexer e anunciou que montou um gabinete de crise e determinou a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde foram identificados casos de consumo e bebidas batizadas. Ou seja, o que por si só já era uma história absurda de crime contra a saúde pública, que é essa questão de usar metanol, né, para falsificar bebida, virou agora também uma disputa política. Rodrigo Hipólito, você, final de semana, tá chegando, assim, do dia que a gente tá gravando, quando o episódio sair já vai ser segunda-feira, né? Pensa em ir tomar uma caipirinha no bar esse final de semana? Eu já sou um pouco receoso com tomar
drink em bares por aí, que a gente não vê de qual garrafa que está saindo, a gente não tem controle sobre como que aquilo é feito, então é uma coisa que precisa ter muita confiança, né? E a gente precisa ter confiança por quê? Porque falta vigilância. Essa é uma realidade que ela não é nova assim, no Brasil. A gente tem uma dificuldade enorme de fiscalizar muitos estabelecimentos, ou você tem uma vista grossa também para muitos desses estabelecimentos, e a coisa fica por isso mesmo. Então, só quando você tem casos esdrúxulos desse que chegam a causar uma comoção pública, é que isso volta ao debate e que a gente começa a se preocupar. Mas lembrem-se que isso não, assim, você ter problema por ter consumido algo adulterado ou inadequado, ou feito de modo inadequado, com pouca higiene, em estabelecimento, não é algo incomum. Chega a ser rotineiro até, se a gente fosse pensar na quantidade de casos que tem isso com comida e com bebida. A gente está diante de uma situação que ela parece ser ainda mais grave, né? Porque você tem um tipo de intoxicação que pode levar a danos imediatos muito rápido, pode levar à morte, como já aconteceu, e você começa a perceber que isso se alastrou pelo Estado. Então tem uma questão específica aí. A gente não está dando só com, olha, a gente está tendo aqui a adulteração de bebida de modo aleatório, e a gente sabe que a venda de bebida adulterada é algo que existe e também chega a ser rotineiro, isso acontece. A falsificação de produtos, isso acontece muito. Você tem agora algo nessa escala tão nitidamente localizado, um problema que parece ser específico ali no estado de São Paulo, é muito difícil de você desconsiderar que não haja uma organização criminosa por trás disso. É muito difícil. Embora a contaminação ela possa acontecer por diversos fatores, então existem inúmeras possibilidades para que uma bebida alcoólica ela passe por esse tipo de problema. Tem. Agora observe que a gente não está com a mesma notificação de casos à torta direito no Brasil inteiro. Não está. Então a gente está lidando com marcas de vodka, gin, que elas são distribuídas. Eles não divulgam todas as marcas, mas pense que a gente está lidando com bebidas que elas são consumidas no Brasil inteiro. E a gente não tem esse mesmo nível de notificação, esse problema em todos os estados. É uma coisa localizada em São Paulo, por enquanto. Então você pode apontar casos isolados em outros estados, mas a gente poderia notificar casos por esse tipo de intoxicação por bebida adulterada antes dessa explosão que teve em São Paulo. Então isso não é uma coisa que não existia. A concentração ali indica um outro problema. E aí isso torna a declaração do Tarcísio sem pé nem cabeça. Por que raios você vai dizer, olha, vocês estão considerando que isso aqui é um problema, mas não considera não, nem vale a pena investigar isso aqui. Não é esquisito quando uma pessoa fala, não, isso aqui vocês estão viajando, não investiga não, vai para outro caminho, pense em outra possibilidade. Isso sim, isso é estranho. O modo como as informações são divulgadas também é esquisito, também é estranho. E a gente vai fechar o estabelecimento, mas se demorou, você precisou de uma pressão da mídia e uma pressão popular para que você começasse a tomar certas ações, começasse a interditar esses estabelecimentos, você começasse a passar algumas informações para a sociedade. Então isso só com pressão, o que torna a gente fica ainda mais desconfiado. E as pessoas estão desconfiadas fora de São Paulo também. Você vai conversar com as pessoas na rua, tá todo mundo, cara, já não sei se eu vou beber esse fim de semana, não sei o que eu vou fazer agora, assim, acho que drink eu não vou tomar, porque... Então aí você vem com uma outra pressão, que é a pressão dos comerciantes, né? Porque as pessoas já estão próximas agora a um fim de semana, como o Vitor falou, e tem uma parte considerável do público começa a ficar preocupado, vai pensar duas vezes antes de consumir um drink, consumir uma bebida num bar, por conta de medo, mesmo que exista uma possibilidade mínima, se você está fora de São Paulo, de algo assim acontecer com você. Mas isso afetou a opinião pública. E aí foi necessário, sei lá, que o Boulos entrasse com um pedido no Ministério Público para que fosse tornado público quais são esses estabelecimentos e quais são essas marcas de bebida que foram adulteradas. Porque esse é o tipo de informação que a gente, como consumidor, precisa saber. E aí perceba que, nossa, mas está uma investigação, será que pode fazer isso? Ué, colega, quando sai um vídeo no TikTok que alguém achou um pedaço de rato morto dentro do seu molho de tomate, todo mundo não fica sabendo da marca? E aí você vai e fica sabendo que sim, aquela marca que produz aquele molho de tomate, ela já está com 200 processos por conta de falta de higiene na sua produção. Isso não é segredo. Não tem problema nenhum em você apontar isso. A não ser que você me diga que, olha, a gente está investigando aqui um tipo de conspiração muito mais maluca em que essas grandes empresas
empresas que produzem vodka e gin, elas estão propositalmente adulterando a sua bebida com metanol e elas estão interessadas em matar as pessoas, em incapacitar as pessoas. Isso sim me parece menos provável do que você ter um outro tipo de organização criminosa ali atuando por trás desse esquema, né? E que sim, é um esquema, né? Esquema envolvendo adulteração de bebida, esquema envolvendo você baratear os custos da produção de insumos, isso aí não é nada de outro mundo. Se você sai do campo da bebida, vamos lembrar, até outro dia a gente estava com uma empresa que processa carne, vendendo carne com papelão. E aí? Note, não é nada de outro mundo você ter contaminação e alimentos adulterados e o público sofrer por conta disso. Isso não é uma coisa que está acontecendo só agora. A surpresa aqui é a incidência disso no estado de São Paulo e o modo como isso explodiu nessas últimas semanas. E aí isso merece uma investigação de outro tipo, uma investigação mais detalhada. Só complementando, Rodrigo, você falou da questão se está espalhado ou não, da preocupação. Por exemplo, o Dudu Paz hoje, ele fez um tweet dizendo, diante da preocupante onda de vítimas por conta da intoxicação de metanol, determinei rigor máximo para o controle e fiscalização de estabelecimentos produtores de bebidas na cidade do Rio. Fica ainda o alerta para toda a população. Procurem não consumir destilados em locais onde você não consiga ter a certeza de que foram adquiridos de distribuidoras confiáveis. Não sabemos a dimensão dessa crise e é bom redobrar a atenção. E agora, Diego, nos explique os perigos do metanol. Cara, acho que antes e talvez até levemente mais importante do que os perigos do metanol em si, uma parte muito grande do estudo de toxicologia e dos departamentos de toxicologia das universidades é a parte justamente de comunicação de risco, né? Que é muito, acho que às vezes é mais importante a população estar bem informada sobre um risco grave como é esse do que você estar aí com gente da Anvisa fazendo plantão 24 horas virado em fábrica, a gente sabe que não dá conta, né? Normalmente os departamentos de vigilância sanitária das cidades, ainda mais se pegar uma cidade, uma metrópole como do tamanho de São Paulo, um departamento de vigilância sanitária não tem como dar vazão aos estabelecimentos legais. Os ilegais, então, né, que nem se sabe, é caso de investigação de polícia, etc. Então, a fala do Rodrigo foi muito assertiva no sentido que, pela quantidade, a localização do surto, né, dá para a gente ter uma ideia que deve ter sido um evento ali localizado na cidade de São Paulo. O que não quer dizer que não haja aí teores menores de metanols possivelmente sendo comercializados em outros lugares. Ou então, se pá, foi a primeira vez que tentaram batizar bebida com metanol e já deu isso, né? Então, apesar de a gente saber, eu tô em outro lugar do Brasil, vou evitar de sair, já tem festa cancelando venda de bebida destilada, etc. Aí eu acho que é uma questão de cuidado, né? Você vai comprar uma bebida falando que é feita com Black Label por R$10? Não vai. Vai um pouco do bom senso, né? Da gente entender os lugares, mas com essa propagação das adegas de bairro, desse sentido, o surgimento de muitas marcas de bebida desconhecidas realmente é um campo muito grande. A gente sabe, já foram fechadas várias fábricas de falsificação de bebidas lá, principalmente em São Paulo, mas a principal preocupação talvez o metanol venha trazer um olhar para isso, né? É importante a gente entender que a bebida alcoólica no mundo inteiro ela tem um custo e normalmente esse custo não é barato, né? Bebidas destiladas, por exemplo, você vai tomar um drink na União Europeia, é um negócio de um preço até relativamente absurdo, porque tem muito imposto e algo altamente controlado. E aí essa profusão de bebida destilada no Brasil, que é um país que tem uma tradição muito grande de consumir cachaça e cerveja, né, é preocupante e é um campo fértil para esse tipo de adulteração. Nesse campo de vista da comunicação de risco em toxicologia, não é o momento de sair, meu Deus, vou cancelar tudo, né? Porque aí a gente sabe que tem toda uma cadeia da cultura, do comércio de bebidas, de eventos que vai ser prejudicada por isso. E aí talvez, Rodrigo, tenha até algum mínimo sentido de não divulgar as marcas agora, porque isso pode dar até processo internacional contra o governo depois que você está prejudicando uma marca de bebida por uma falsificação contra ela, né? Então, legalmente talvez tenha alguns problemas em divulgar essas marcas agora. Acho que tinha que ser feito mais pegar marcas talvez que
tem uma correlação mais forte, onde as pessoas que estão, são 50 casos, você já consegue traçar um mapa de onde essas pessoas estavam bebendo. E aí você vai dar uma fiscalizada no estoque desse lugar e você consegue ter uma ideia melhor. Então a primeira parte também fala nesse sentido da comunicação de toxicologia, que é cautela e cuidado para tudo, né? A gente tem um pouco de consciência de frequentar, de repente, agora lugares mais conhecidos, tentar, enquanto não é resolvido, dar uma preferência para bebidas mais conhecidas. Eu acho que é uma situação mais interessante. Aí, do ponto de vista do efeito do metanol, né, a gente comentou um tempo atrás que ele é um produto altamente tóxico, né, quando foi apreendido lá no combustível. A gente falou dos males que ele faz ao motor do carro. Avalie, então, no organismo do ser humano, né, quando ele é metabolizado, ele vira aldeído, vira uma série de outras coisas aí que vai atacar principalmente o nervo óptico, né, primeiro, e os rins. Então, se você consumiu bebida aí num lugar estranho e teve dores de cabeça, problemas urinários e tal, ou algum um apagão, perda de visão turva, ou então até mesmo durante ali o evento, né, teve algum problema, já para, não continua, fica atento aí aos seus amigos, porque infelizmente muitas vezes a visão não volta e pode ser até fatal. O caso de intoxicação, né, como não é algo comum, aí o Vitor até leu lá no resumo, né, que não tem estoque de antídoto, de tratamento, porque não é algo comum, é praticamente assim, impossível no dia a dia de qualquer indústria alimentícia que tenha algo contaminado com metanol, né? Seria mais um frentista de posto de gasolina que passou o dia bombeando uma gasolina adulterada, alguém que trabalha numa indústria que usa metanol, uma fábrica de biodiesel, uma fábrica de tinta, alguma coisa assim. Então você ia ter, sei lá, um caso de intoxicação por metanol a cada 2-3 meses, né? Então não tinha por que ter um estoque grande disso. E aí com esse surto aconteceu, mas a gente espera que seja rápido, né? A Força de Segurança Pública aí da São Paulo já está agindo e realmente não há motivos para crer ainda que seja algo disseminado nacionalmente, mas por enquanto, né, cautela. Hoje é quinta-feira, vai ter saído na segunda, né, mas quem ouvir aí é só ter cuidado, que não tem motivo para você cancelar aí a sua baladinha, a sua festa. Tenta gastar um pouquinho mais na bebida, pois a gente sabe que dói, mas que se compra no supermercado bacana, entendeu? De uma marca que você conhece, que provavelmente não vai dar nada. Eu acho que eu posso dizer que eu faço parte das pessoas que ficaria com muito medo de consumir álcool atualmente, porque eu já estou tomando um remédio que ataca o fígado, que eu não posso beber de jeito nenhum. Se eu ingerir metanol, provavelmente eu vou de arrasta. Mas uma característica desses casos que surgiram em São Paulo foi justamente que foram pessoas que tiveram contato com metanol através de origens diversas, né? Teve gente que consumiu caipirinha numa festa, teve gente que comprou uma garrafa numa distribuidora, e isso, né? Teve gente que consumiu em lugares caros, então a pessoa pensa, né? Não, se eu tô consumindo aqui, tem uma boa procedência, mas não necessariamente. Talvez isso seja chocante para algumas pessoas, mas o álcool naturalmente já faz muito mal pra gente, né? Já tem gente que pode vir a falecer de coma alcoólico, né? É bem mais difícil se não tiver metanol dentro, mas acontece, existem casos assim, então naturalmente já é algo que faz mal. Naturalmente, sintomas de ressaca, você talvez já precisaria buscar algum acompanhamento, tomar um sorinho pelo menos, mas tendo essas suspeitas, é mais uma indicação de você buscar acompanhamento médico por via das dúvidas, porque pode ser algo, sim, muito grave. Esse caso foi majoritariamente em São Paulo, eu soube também que houve casos em Pernambuco, e aí pode ter tanto sido algo que realmente surgiu lá, ou pode ter sido distribuição. A gente sabe que o estado de São Paulo é um estado que distribui muito para muitas regiões do país. Pode ser que essa bebida seja distribuída também para outros lugares, né? De fato, assim, o que vocês falaram já sobre Tarcísio, sobre o PCC, é de se estranhar. E é de se estranhar também o timing, né? Querendo ou não, é muito curioso que isso aconteça praticamente na semana seguinte que foi deflagrada essa operação envolvendo postos de combustível com metanol adicionado. Então, assim, eu não colocaria a minha mão no fogo
logo de que uma coisa não está relacionada com a outra. E eu vi hoje uma notícia, eu não me lembro mais qual foi a universidade, mas teve uma universidade pública que já desenvolveu um teste barato, com ingredientes baratos, para descobrir se tem ou não metanol na sua bebida. Não é uma coisa que está disponível no momento para a gente utilizar, mas querendo ou não é uma indicação aí de algo que pode trazer um pouco mais de segurança em um futuro breve para o consumo de bebidas alcoólicas, porque é como se fosse uma caixa de Pandora, né? Por mais que a polícia encontre, é muito difícil você conseguir recolher tudo, querendo ou não, por mais que a gente não vá se desesperar. É engraçado, assim, que não tem nada a ver com a pandemia, mas eu acho que foi uma coisa, assim, de estresse pós-traumático, sabe? Assim, me deu um pouco, assim, de um déjà vu da pandemia, sabe? Meu Deus do céu, mais uma coisa aparecendo pra matar a gente. Só alertando aí a galera também que eu, inclusive, caí ainda agora numa fake news, mas fui alertado pelo Vitor e fui procurar, que rolou mais cedo, acho que ontem ou hoje, uma questão sobre o Sicob, que era o Sistema de Controle de Bebidas, Sistema de Controle e Produção de Bebidas, que era uma ferramenta, na verdade, da Receita Federal para acompanhar aí a tributação em fábricas dessa área. Nunca foi sobre análise de qualidade dos produtos, né? O governo federal soltou uma nota, tá aí nos links da descrição do episódio, e foi recomendação, inclusive, da AGU que fosse descontinuado, porque estava gastando mais do que arrecadando, e quando ele parou de ser utilizado, a arrecadação passou de 9,2 bilhões para 13,4. Caramba. Bom, fica a informação importantíssima, né? Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Realmente, a atitude do Tarcísio é, no mínimo, estranha. Mas, Thaís, eu tô contigo no que você falou do déjà vu, cara. Eu também sei que não tem nada a ver, não tem qualquer tipo de correlação, mas quando eu vi notificação de casos, o Ministério da Saúde já fazendo um painel para acompanhar os casos, fazendo uma sala de crise, cara, me deu aquela péssima lembrança, né? Repetindo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente sabe disso, mas é que realmente o trauma foi tão grande que a gente já fica tenso, né? Na hora, assim, passa aquela percepção. Bom, então fechamos aqui, né, esse tópico e vamos agora para o nosso último tópico desta gravação, pois os Estados Unidos divulgaram nessa última segunda-feira, dia 29, um plano para encerrar a guerra na faixa de Gaza. A proposta prevê a criação de um conselho internacional presidido por Donald Trump, anistia a integrantes do Hamas que entregarem as armas e prevê caminho para a autodeterminação palestina e coexistência pacífica, né? Só que com um monte de regra em aberto, uma coisa bem vaga, que no fim das contas Israel ia ter que dar o aval, né, para essa existência. Segundo a proposta, Gaza será transformada em uma zona desradicalizada, livre de grupos armados. O território passará por reconstrução com o apoio de um comitê palestino tecnocrático e de especialistas internacionais, incluindo Tony Blair. Uma força internacional de estabilização com apoio de países árabes, assumiria a segurança local e treinaria a polícia palestina. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, cara. Um alto dirigente do Hamas afirmou à BBC que o grupo deve rejeitar o plano de paz de Donald Trump, alegando que ele serve aos interesses de Israel e ignora os do povo palestino. Ainda falando sobre Gaza, a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, está entre os 14 brasileiros que foram detidos por Israel em uma embarcação que levava ajuda humanitária para palestinos em Gaza na última quarta-feira, dia 1º. A embarcação é uma das dezenas que integram a chamada flotilha liderada pela Greta Thunberg. O governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, soltou uma nota repudiando a ação de Israel nesse caso. E aí, gente, o que vocês acharam desse plano de paz de Donald Trump, onde ele seria o reizinho ali da faixa de Gaza, né, segundo esse plano? Primeiramente, queremos retirar os elogios prestados à Espanha e Itália por terem enviado navios para acompanhar a flotilha, porque quando se aproximaram os navios daquele estado genocida, a galera fugiu, pelo visto, e foi permitido interceptar. Que pataquada foi aquela? Eu fiquei, assim, ridículo. Assim, não, estamos aqui, pô, estamos protegendo vocês. E lá vem os caras, falou aí. Falou aí, galera. Falou. Porra, velho.
E aí, sobre esse plano aí do Trump, eu quero ler 2 frases que foram ditas por um filho da puta, que eu me nego a dizer o nome, ligado ao partido chamado Sionismo Religioso, literalmente, que ele disse isso em TV aberta, com gravado, não é disse que disse, é vídeo dele falando. Existe um plano de negócios elaborados pelos profissionais mais qualificados que está sobre a mesa do presidente Trump sobre como transformar essa situação numa mina de ouro imobiliária, sem brincadeira. Em seguida diz, tendo investido muito dinheiro nessa guerra, devemos partilhar os lucros da comercialização de terrenos em Gaza. Isso tudo são aspas, mas olha a porra desta frase. A fase de demolição, que sempre foi a primeira fase de renovação urbana, nós realizamos. Agora é preciso reconstruir. Vai tomar no meio do olho do seu cu, velho. Que filho da puta. É de uma crueldade assim, sem tamanho, né? Não há comparativo. A gente não tem nem cara? palavras, né? Não tem nem Porra, palavras. velho. A nossa geração, assim, a gente não tem comparativo, assim, que a gente tenha visto algo nesse nível de crueldade, não só da ação como da fala, é absurdo, cara. E as pessoas que são de lá, que moravam nesse lugar, eles simplesmente vão matar de fome, para que elas não sejam mais um incômodo para eles, né? O cara tá chamando esse é o plano. 65 mil mortos de demolição para fazer uma obra, velho. É isso. E é assim que Donald Trump quer ganhar o Nobel da Paz, né? Porque só o que ele fala nesse Nobel da Paz, ele jura que, na verdade, assim, esse Nobel da Paz já foi dado para algumas pessoas, né? Que eu nem duvidaria que dessem pro Donald Trump realmente. Mas, enfim, na loucura dele, né? Ele acha que ele vai acabar com a guerra da Ucrânia e com o conflito em Gaza e vai ganhar o prêmio Nobel da Paz dele. É bizarramente surreal essa história de conselho internacional presidido por Donald Trump. É que nem o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele quer passar o legado da miséria dele para mais um país além dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos pelo menos votou nele, né? Os pobres coitados dos palestinos nem tiveram escolha. Eu dei uma lida nesse plano aí, me corrija se eu estiver errada, mas em nenhum momento se fala sobre a criação, em algum momento se fala sobre a criação de um Estado palestino, por exemplo. Não, eles deixam um vago lá que depois de tudo que eles fizerem, acabar com tudo, reconstruir, do Hamas se entregar, tudo que Israel quer, aí pode ser que tenha um caminho para a autodeterminação palestina, caso eles sigam critérios lá que ficaram vagos e que não dá muito a entender. Isso tudo depois da reformulação da autoridade palestina, enfim. Então eu acho que dá certo sim, Vitor. Eu acho que vai dar certo, porque se tem uma coisa que Donald Trump e Benjamin Netanyahu nos ensinaram é que nós podemos confiar neles. Então eu acho que realmente vai. Esse é o caminho. O pior é que, assim, o nível de devastação que existe, de destruição, de morte que existe na Palestina é tão grande que a gente quer realmente acreditar que dessa vez esse acordo vai. Agora vai. Netanyahu é Lucy do Snoopy tirando a bola do Charlie Brown toda vez. Não, agora vai dar certo. Esse acordo vai dar certo. Aí Netanyahu vai lá, levanta a bola e Charlie Brown chuta e leva uma queda. É assim que tem sido essas negociações de paz, desse genocídio contra o povo palestino. E o meu último comentário a esse respeito é o que Tony Blair tem a ver com essa história? Por que diabos enfiaram Tony Blair aí no meio? Eu gosto de dinheiro. Entra aí a vinhetinha, né, do Siri Cascudo. É isso, cara. No fim das contas, isso se resume muito à colonização, né? E é muito triste a gente analisar esse cenário, porque, bom, a gente tá num país que foi colonizado brutalmente, que ele efetivou uma série de genocídios. Só rapidinho, Reparem Rodrigo, assim, eu falei Siri Cascudo, não, Siriguejo, né? Pelo amor de Deus, eu falei errado o nome. Siri Cascudo é o Não, mas nome. é o estabelecimento. Isso, Reparem que, assim, todos os países que eles passaram por colonização, eles até hoje não se refizeram.
a gente continua a sofrer com os danos, as consequências, os males, os traumas da colonização e dos genocídios pelos quais os nossos povos passaram. Isso não sai do dia para a noite, não sai em décadas, talvez em séculos. E isso, a gente considerar que muitos desses países que hoje em dia saem da condição de em desenvolvimento, começam a se tornar países desenvolvidos, potências econômicas, não superaram os seus problemas de desigualdade, de violência e de preconceitos, são países que têm distância geográfica dos seus colonizadores. Não é o caso. Então é praticamente impossível você imaginar uma solução em que você fala, nossa, a gente vai estabelecer agora a gente vai estabelecer 2 estados aqui, depois que a gente destruiu um estado, depois que a gente realizou um genocídio, a gente vai estabelecer 2 estados e vai funcionar com uma fronteira, praticamente a única fronteira ali, né, com exceção do Egito, com essa fronteira, esse cerco do país colonizador. Vai funcionar, agora vai funcionar. A gente, infelizmente, perdeu há um bom tempo o momento em que era possível você estabelecer essa solução de 2 estados. Os governos de Israel não permitiram que isso acontecesse, o terrorismo também não. Mas a gente teve muitas propostas, a gente teve muitas chances nas últimas décadas de que isso se efetivasse, e essas chances foram perdidas. Não me parece mais que isso seja possível. Não me parece mais que do modo como está, eu já falei isso em outro episódio, que do modo como foi organizado, como está organizado e como caminhou através da história o estabelecimento do Estado de Israel naquela região, que isso permita que haja uma paz ali nesses termos, com respeito à autodeterminação dos povos que eles são alvo de Israel e que também tornam Israel alvo. Então a gente tem uma configuração ali naquela região que ela praticamente impossibilita que você tenha esse tipo de convívio, ao menos enquanto existe essa estrutura política, esses grupos políticos que dominam toda a região. Então não bastaria você resolver a situação em Israel politicamente agora, tampouco bastaria você resolver a situação na Cisjordânia, tampouco bastaria você fazer muitos acordos com os países árabes da região. É bem mais complexo que isso. Então a gente teria que reconfigurar praticamente a ordem mundial para você conseguir paz naquela região nesses termos. E isso é um diagnóstico muito triste da gente chegar nesse ponto, em que um genocídio ele se efetiva, você, a não ser que você tivesse uma união de um sem número de nações para falar, estamos aqui a favor da Palestina e vamos proteger a Palestina, a não ser que isso acontecesse, e não há o menor indício de que isso vá acontecer, vide a fuga dos navios da Espanha e da Itália, não há o menor indicativo de que isso vá acontecer. Por mais triste que seja, a conclusão que a gente chega é que não há uma solução. Não há uma solução em que a gente consiga escapar dessa tragédia. Que ela se efetivou. Quando esse último conflito ele se estabeleceu, logo depois dos ataques do Hamas, os ataques terroristas do Hamas, a gente comentou aqui no episódio, a gente falou sobre isso. Falou que, olha, o modo como a ordem mundial se configura hoje, a gente vai estar diante de um genocídio em pouco tempo. E é muito difícil imaginar como que isso vai ser parado. E não deu outra. Então isso aqui agora, não basta dizer que isso é uma responsabilidade do Estado de Israel ou só do governo Netanyahu. Esse bonde, gente, ele passou faz um bom tempo que não dá mais para você culpar só o governo de Israel por toda essa pataquada que se estabeleceu ali década após década. Então a gente está falando da presença do Tony Blair ali, isso é culpa do Reino Unido, isso é culpa dos Estados Unidos, isso é culpa de todo um conjunto de países, uma estrutura política global que não só permitiu, como abriu as portas para que isso acontecesse. Foram diversas, inúmeras oportunidades para evitar que o conflito escalasse, para evitar que isso chegasse a esse ponto. E nenhuma das vezes a gente aproveitou essas oportunidades, em grande medida por conta dos Estados Unidos. E continua. Então agora fica muito nítido que sim, os Estados Unidos já tinham um plano para a região, já tinham estabelecido, olha, a gente quer que aconteça um genocídio, a gente quer que aconteça uma limpeza étnica, a gente quer que exista uma demolição da faixa de Gaza para a gente aproveitar economicamente esse cenário. E mais, a gente tanto ultrapassou esse ponto que aí o Diego abre essas aspas aí e a gente normalizou a possibilidade de que isso seja verbalizado para o mundo inteiro, assim. Até pouco tempo a galera ainda estava discutindo, será que é genocídio? Será que não é genocídio? Mesmo com todas as claras, mesmo com todas as cartas sobre a mesa, ainda estava nesse nível de discussão. E agora que não dá mais para discutir isso, você simplesmente retira o debate e o problema do genocídio da mesa e você começa
começa a aceitar que existam esses planos, esses projetos, e a gente repercute esse tipo de declaração como mais uma declaração, como mais uma opinião pública do governo de Israel e do governo dos Estados Unidos. Perceba que a questão do genocídio ela não existe mais nessas declarações. Ela já se tornou obsoleta para esses líderes. A gente gastou muito tempo debatendo se era, se não era, quando evidentemente estava acontecendo, e aí quando acontece, a declaração já está normalizada. O processo de genocídio já foi normalizado. E já começa a se debater o que a gente faz agora que a gente limou um povo do planeta, que a gente excluiu as chances que eles tinham de poder constituir o seu próprio Estado, de poder ter autonomia, de poder viver na sua região. A gente retirou essas possibilidades. É isso que o genocídio faz. Então você não precisa eliminar 100% daquele povo. Você elimina a possibilidade para que ele tenha autonomia, que ele possa se autodeclarar, que ele possa constituir o seu Estado. Foi isso que o genocídio efetivou. Então é muito triste observar que o que resta para a gente agora parece ser um certo jogo de falar, o que eu vou fazer agora para eu poder diminuir a minha culpa pessoal, a culpa pessoal do meu Estado. O Brasil tem que fazer isso, aquilo, outro, vamos cortar relações. Tudo me parece agora uma certa estratégia interna de poder retirar a sua culpa. Mas essa é uma culpa que ela é compartilhada por todos os países que poderiam se unir e fazer alguma coisa e não fizeram. Então não há momento em que você vai falar, nossa, a gente está fazendo esse esforço aqui para conseguir tal coisa, isso vai tirar a sua culpa. Não adianta mais, assim. Existem ainda possibilidades da gente diminuir a tragédia, evitar que a tragédia continue? Sim, isso é possível você diminuir os danos disso que já está em curso, isso é possível. É provável, pela postura da maioria dos países, com as suas declarações, sem ações práticas, sem enfrentar os grandes responsáveis por isso, Estados Unidos na ponta, é muito difícil de acreditar que a gente vai ter uma mudança de postura da ordem mundial nesse momento. É isso, gente. Tema mais uma vez pesado, mas necessário da gente comentar aqui. Vamos ver aí como é que vai ser, o encaminhamento desse plano do Donald Trump. É mais um plano que não está nem aí para o povo palestino e só visa dinheiro, que é o que essa gente está sempre interessada, né? Dinheiro e destruição. Vamos agora para o nosso momento leitura de títulos. Netanyahu discursa na ONU para plenário esvaziado e sob vaias. Você vê que o cara é tão filho da puta que os fantasmas estavam vaiando, já que estava vazio, mas ainda assim tinha vaia. Estados Unidos revogam o visto de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e citam ações, aspas, incendiárias. Se são ações incendiárias, jogar bomba nos outros é o quê? Não, isso tudo porque ele participou de um protesto pró-Palestina lá nos Estados Unidos, né? Pois é. Brasil apoia a entrada da Palestina no BRICS. Definição deve acontecer na cúpula da Índia. Barroso afirma que vai para retiro espiritual para refletir se deve continuar no STF. Alô, Luiz Inácio, se o Barroso sair, existem centenas, quiçá milhares de mulheres negras no Brasil aptas a assumir um posto no STF. Não, pra você ver como é que o clima tá pesado lá dentro, né? Barroso teve que ir para um retiro espiritual. Ele falou que estava só aguardando, né, terminar a presidência dele, que agora quem assumiu foi o Fachin, né, para fazer esse retiro. Leninista. Exatamente. E Rodrigo, só para te acordar desse sonho, já estava na coluna, acho que foi da Daniela Lima, ela comentando que a aposentadoria do Barroso pode ser um problema para o Lula. Aí eu li a manchete e falei, problema? Peraí, o Lula vai poder indicar mais um ministro, por que problema? Eu fui ler, e qual pode ser o problema? Nosso querido Lula já está palavrado ali com o Rodrigo Pacheco, né, para ele vir como candidato ao governador de Minas, né, ao governo de Minas, para ter um palanque em Minas Gerais, um palanque forte. E aí, caso o Barroso realmente resolva sair, porque também tá essa lenga-lenga, né, já tá um tempo falando desse negócio aí, né, parece que a indicação que o Lula faria seria uma indicação da galera do Senado. E quem seria a pessoa que Lula teria que indicar para agradar os senadores? Rodrigo Pacheco. E aí seria um problema para o Lula qual? Perder o palanque de Rodrigo Pacheco na eleição
do ano que vem em Minas Gerais. Então, este, segundo, né, a coluna da Daniela Lima, é o cenário caso Barroso venha se aposentar. Aí você fica na dúvida, o Barroso deve se aposentar ou não? Não. Depois dessa, Porra. melhor não. Eu me recuso. Depois dessa, passa, tudo que você falou. passa a PEC da Bengala 2, agora só sai morto. Foda-se. Moraes autoriza a progressão de Daniel Silveira para regime aberto. Ele terá que usar tornozeleira. De novo, né? Vamos ver se dessa vez ele se aquieta. Dino diz que o Congresso pode reduzir penas de condenados pelo 8 de janeiro e defende apurações sobre emendas irregulares. Eu não entendi essa manchete, vou ter que ler. Você aí, ouvinte, também, clique lá no link e leia para entender, que a gente não vai comentar. Eu acho que é porque são dois assuntos diferentes, né? A redução da pena e apurações sobre as emendas. Provavelmente deve ter sido uma entrevista com ele e meteram tudo no título, né, cara? Pois é, não, porque assim, começa assim, o ministro Flávio Dino afirmou nesta sexta-feira que o Congresso pode alterar as penas dos crimes utilizados. Assim, ele afirmou que o Congresso pode fazer leis. Não, isso aí foi parecido com tentar criar o título de episódio do Midcast. Mais ou menos. Hugo Mota diz que Lula está caminhando para a 4ª vitória nas urnas, já em processo de reeleição. O que será que Motinha quer com isso? Cara, essa semana realmente foi muito estranha. Sei lá, cara. Enfim. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. O Hugo Mota vai votar no Lula. Ele já declarou que já. No Lula, A avó dele que mandou. Deve ter sido. Comissão da Câmara dos Deputados aprova reduzir partidos que podem entrar com ação no STF. CPMI do INSS prende presidente da Conafer suspeito de operar fraude em aposentadorias por falso testemunho. Vocês estão acompanhando a CPMI? Eu não estou acompanhando então, só pelas manchetes. Eu só ouço falar em um careca do INSS, mas não me deu o trabalho de saber quem é. Careca do INSS que confirmou que tudo começou no governo Bolsonaro, né? Inclusive, essa semana teve uma cena belíssima do Moro, ele querendo crescer pra cima, dizendo, não sei o que, você é incompetente, por como é que você não soube o que estava acontecendo? E o cara rebateu, senhor senador, isso começou quando o senhor era ministro, por que o senhor não resolveu esse problema logo no começo? Acho que foi na sessão de hoje, né, que foi o ministro da AGU, lá do governo Lula, na CPMI, aí rolou esse embate. Não, parecia aquele meme do pato correndo atrás da pessoa, que aí ele manda isso, depois ele fala, mas nós identificamos não sei quantos milhões em fraudes, mas você devolveu o dinheiro, os 400 milhões, cadê? E o pato correndo atrás, devolve os 400 milhões. Foi bem divertido, assim. Pato correndo atrás do marreco. Tanto começou no governo Bolsonaro a fraude no INSS que Lula foi alvo de fraude no INSS com tentativa de transferência da aposentadoria, apontam documentos da CPI. Olha só. Nem o Lula safou da tentativa. Governo publica norma para impedir beneficiários do Bolsa Família e BPC de fazer apostas em bets. Exatamente. Governo fazendo óbvio que deveria já ser óbvio, mas aí mais um elogio pro governo. Parabéns, governo. É mais uma se forma quiser só proibir as bets como já era proibido, também pode, viu? Vocês percebam que eu já tô positivo, hein, cara. Semana não vai durar muito não. Semana que vem já é outra semana. Não, gastou tudo essa semana. Taxa de desemprego segue em 5,6% e fecha agosto no menor nível da série histórica. Inclusive, tem aí empregador reclamando novamente porque não consegue preencher as vagas, né? Então, eu vou ler aqui um singelo post que eu vi no Blue Sky com algumas sugestões para esses empresários que não conseguem preencher as vagas de emprego nas suas empresas. Então, Agatha Miele falou dicas para as empresas superarem o grande apagão de mão de obra. Melhorar salário, acabar com a 6x1, vale-refeição decente, parar de pedir 1000 especificações para vaga que não precisa, parar de anunciar vagas sem descrição decente, parar de usar vocabulário bunda em vaga e tratar bem os funcionários que já tem. Isso aí, e para dar mais uma dica aqui para o nosso empresariado, que é sempre bom, né? Se tá tão difícil assim ser patrão, vira empregado. Nomeada por Lula, Superior Tribunal Militar empossa segunda ministra em 200
517 anos de história. Galera. Podia ter escrito essa manchete de um modo mais direto, né, gente? Assim, não, cara, a escrita de manchetes, ela tá em crise no Brasil tem um tempo, velho. Deve ser manchete. Assim, mas fica aí a dica, ó, pra melhorar a história do Superior Tribunal Militar é só ele deixar de existir. Vai ficar... Vampeta recria foto sensual feita para a extinta revista gay. Conheça a história por trás do ensaio. Que era a nostalgia. Era propaganda de Beth? Puta que pariu, eu não vi isso. Meu Deus. Nossa, cancela, tira essa notícia. Não, que decepção. Vampeta. Deixa aí pra gente marcar a decepção aqui com o Vampeta. Nunca pensei isso de você. Se for pra salvar o cinema de virar a igreja, aí tudo bem. Avião supera ônibus em viagens no país pela primeira vez desde 2020. E eu comentei com os meus colegas no grupo que não é porque as viagens de avião estão mais baratas, é porque as viagens de ônibus estão mais caras. Então, estamos fodidos em qualquer modal. Estamos fodidos em qualquer modal de transporte. É isso. Após criticar generais gordos, entre aspas, secretário de Trump assina ordem que prevê até demissão de militares que não emagrecerem. Onde chegou o body shaming nos Estados Unidos? Não, e esse evento ele foi tão absurdo, né, que ele, assim, falou, ó, quem não se alinhar com a nossa ideologia aqui, pode meter o pé, pode ir embora. E ele não pode mais ter nenhum gordo aqui dentro. Puta que pariu, cara. Surreal. Vale lembrar que o presidente é o chefe das Forças Armadas, portanto, parte delas e talvez tenha que ser demitido. O humorista Thiago Santinelli tem visto dos Estados Unidos cancelado após piada sobre Charlie Kirk. E assim, eu confesso que eu não acompanhei essa notícia, mas os ouvintes lá no Blue Sky pediram pra gente citar ou comentar. Então tá aqui no leitura de títulos. Cara, eu acho impressionante como a morte desse cara tá fazendo tanto auê e eu nunca tinha ouvido falar nele. Até o momento que ele morreu. Meu Deus. Inelegibilidade, 2 pontos. Alteração na lei da ficha limpa é sancionada com vetos. É isso? Fechamos? Fechamos. Vamos agora para as cartinhas da Xuxa. Ihu! Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Antes das cartinhas da Xuxa, vamos à nossa enquete da semana. Então, no episódio Esquerda nas Ruas e Química na ONU, nós fizemos a enquete. No espírito de nomes alternativos, o PL da anistia virou PL da dosimetria. Mas qual nome ele realmente merece? As opções foram PL da tornozelinha, PL todo remendado, PL do O Trump defende meu pai e PL do PL. Então, nós tivemos 3 votos no Instagram. Os ouvintes estão nos abandonando no Instagram. Eu espero que seja porque vocês deixaram de usar essa rede social e não porque vocês não nos amam mais. Tivemos 39 votos no Telegram, 22 no Spotify e 25 no WhatsApp. Então, o resultado final foi: em 4º lugar, ficou o PL todo remendado. Eu fiquei muito triste porque essa era a minha opção favorita, porque o PL é todo remendado, assim como o Jair. Em 3º lugar, ficou o PL da tornozelinha. Em 2º lugar, ficou o PL do O Trump defende meu pai. E em 1º lugar, ficou o PL do PL, que também é um nome muito bom. Então eu estou feliz com o nome que foi escolhido. Feliz demais de ter indicado essa opção aí. Inclusive foi a que eu votei aqui. E novamente junto com a Nação Zapper, que em sua maioria votou lá no... Cara, eu acho que o Vitor, ele faz campanha no WhatsApp. Ele manda no privado dos inscritos do canal do WhatsApp. Sim. E nos comentários que nós tivemos... para esse episódio, o Lucas Ramos, um dos nossos mecenas, falou que a gente nunca pode deixar de fazer os extras, campanha recorrente para isso. Então a gente tem feito e o Lucas tem apoiado e ajudado a termos mais episódios. Ajudado bastante, Lucas. Muito obrigado.
O Paulo disse, boa, Rodrigo, também sou do time Odeio Mel. Por sinal, seria uma ótima comunidade do Orkut. Inclusive, o povo volta e meia vem com essa história de ressuscitar o Orkut. E assim, gente, o Orkut não era tão bom assim. Vocês não gostariam de voltar pro Orkut, é só nostalgia. VG Souza, o quase xará do patrão, falou que a comparação do tratamento dispensado pelo Trump ao Lula e ao Milley pode ser resumido pelo sábio provérbio: quem muito abaixa mostra a bunda. A Assi Colim falou parabéns pelo episódio e obrigada por comentarem o discurso do Gustavo Petro. A grande mídia só destacou a revogação do seu visto pelos Estados Unidos. Ao que Petro respondeu: pau no cu do Mickey Mouse. No episódio Sem Pauta, Arcanos da Política Brasileira, Neo Must Die falou: eu acho que esse é o meu episódio extra favorito. Puta que pariu, nunca ri tanto. Marco Lima também falou: o melhor episódio extra. Sandra Lacerda falou: episódio excelente, só faltou colocar essas fotos no Instagram. A gente até pensou em fazer isso, Sandra, mas ia dar muito trabalho, a gente ficou com preguiça, desculpa. Fica aí, ó, pra quem criticou. Calando a boca dos críticos, né, Diego? Eu achei que ia continuar a frase. Calando a boca dos críticos, né, Diego? Toma aí, ó. Não, esse episódio, junto com a Copa Doces Bárbaros, assim, esse ano, pra mim, tá ali no top 3. É verdade, eu gostei muito também. Tabata Bolen falou que terminou o episódio e já quer episódio temático Pokémon ou Yokais. Inclusive, Diego Esquinelo e ela trocaram presentes no Pokémon GO. Tá aí uma coisa que eu acho que essa bancada deve saber menos do que tarô, é Pokémon. Mais uma vez, Diego vai ser o único que vai saber do que está falando. Não, só contando que agora jogar Pokémon vira oficialmente oração com a canonização de São Carlo Acutis. Pokémon, Mario e Halo, né, viram aí formas sancionadas de oração pela Igreja Católica. No episódio Midcast Casa e Jardim, o Iago Malheiros falou: olá, seus lindos, muito obrigado pelo episódio extra. Eu tô lendo o comentário do Iago porque ele sempre comenta assim, às vezes ele comenta engajamento. Então você vê que ele tá comentando assim pra ajudar a gente a conseguir, né, aparecer para mais pessoas. Então, obrigada pelo seu apoio, Iago. A Fefe, ou o Fefe, não sei, desculpa. Ele falou: eu sou botânico e tenho um total de 0 plantas em casa, já trabalho com elas o dia inteiro. Então, é quase que nem o Vitor Souza, que odeia plantas frutíferas e que tenham flores também. Nada Ele disso. só gosta de cactos. Só deixando claro que eu não odeio árvores frutíferas. E qual foi a que você mandou hoje também, ô Diego? Floríferas. Floríferas, não odeio nenhuma delas, tá? Eu só falei em relação ao trabalho que dá ter uma dessas em casa. E para finalizar, o Breno falou: incrível que não chegam em consenso em nenhuma coisa. Somos uma bancada muito diversa, Breno. Eu acho que o episódio que a gente mais chegou em consenso foi no dos Arcanos, né? Porque realmente nos É outros verdade. todos... Tem vários consensos. É verdade, é verdade. E a Câmara se inspirou na gente, inclusive, para aprovar por unanimidade a isenção do imposto de renda. Olha aí. Eles Ou falaram: todos os se a ouvintes do bancada do Midcast consegue, a gente também consegue. Vamos lá. E todos os deputados se abraçaram e foram em direção ao futuro. Ô Diego, não à toa a carta à torre é o Midcast Política, né? É verdade. Provocando Olha só. transformações aí na vida das pessoas. Tudo no fim chega a um consenso. E esses foram os comentários no Blue Sky, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Comentem nos nossos episódios. É Excelente. muitos lugares para comentar. Excelente. Exato. Onde você quiser. Mas sabe o que é melhor do que comentar aí nas nossas redes sociais? É você vir aqui para nosso Apoia-se. Então hoje o nosso camafeu de nozes em forma de agradecimento vai para Leonardo Spor, Kel Cândido, André Luiz Alves, Iana Tavares, Eduardo Vasconcelos, Edna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Guilherme Wagner, George Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Joana Porto, Daniele Filarete, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado.
E agora eu mando um beijo aqui para as pessoas que estão na categoria Um Beijo da Lhama e que certamente tem uma cadeira mais bem posicionada no churrasco da área da casa Midcast. Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Mariana Zambol, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso e Rene Barcelos, um beijo para vocês. E na categoria Ministério do Amor, a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. É isso aí. Mas por falar aí em recursos entrando no orçamento do povo brasileiro, a nossa enquete da semana, a gente quer saber, né, aí com essa aprovação da isenção do imposto de renda, vai sobrar uma graninha extra de ano que vem. Então a gente quer saber em que você pretende gastar a grana que vai sobrar ano que vem com a isenção do imposto de renda. Aí a primeira opção é comprando camafeu de nozes, a segunda opção, comprando janelas de vidro canelado. Atenção, nação Zapper, já sabem qual não votar, né? A terceira opção é consultando o tarô dos arcanos da política brasileira com o pai Rodrigo de Lhama. E a quarta opção, provavelmente a melhor delas, é fazendo pix para podcastmid@gmail.com. E para você que não entendeu as referências das nossas opções, vá e ouça os nossos episódios extras que são patrocinados justamente pelo Pix no podcastmid@gmail.com. E quais são esses episódios? Copa Doces Bárbaros, Midcast Casa e Jardim e os arcanos da política brasileira. Maravilha, cara, maravilha. Pouco direcionada essa enquete, mas achei sensacional, perfeito. Perfeita, sem defeitos. Nação Zapper, tamo junto na opção 4. A gente tá com mais propaganda de Pix, a gente tá com mais propaganda de Pix do que merchan na novela Vale Tudo, cara. É isso. Estamos fazendo mais propaganda de Pix do que o governo federal. É verdade. Bom, esse episódio usou fontes de um monte de gente, né? Não deu pra revisar essa semana todas. Este podcast foi apresentado por mim, Victor Souza, por Diego Esquinelo, Thaís Kisugi e Rodrigo Hipólito. Beijo, Ana. E as nossas redes sociais, a edição desse que vos fala, Victor Souza ou Victor Souza, não sabemos. E as nossas redes sociais são midcast.com.br no Blue Sky, @podcastmid lá no Instagram e na melhor rede social que é, olha só, o Pix, podcastmid@gmail.com. Você piscou e tomou mais uma propaganda no teu fone de ouvido aí, na tua caixinha de som. Beleza? Então é isso, mais um episódio. Valeu você que acompanhou aqui até o final. Valeu aqui o Bruno Teixeira, a Laís de Moraes, o Reni Barcelos que nos acompanharam aqui ao vivo na gravação. E até a próxima semana. Tchau, tchau. I'll be back. Valeu, falou.